A catequese de hoje é a segunda parte da catequese As Intervenções de São Miguel durante a história da Igreja. Na semana passada vimos duas manifestações de São Miguel no século IV, com o imperador Constantino, e no século VI. E agora vamos ver um novo aparição de São Miguel, que podemos dizer que é aquela que é a mais conhecida na história da Igreja. É o prodígio que põe mais em destaque São Miguel, príncipe dos exércitos celestes, e particularmente guarda da Santa Igreja, corpo de Cristo. E estou-me a referir às aparições de São Miguel no Monte Gargano, na Itália, nos fins do século V. Primeira aparição de São Miguel no Monte Gargano. O ano de 490 da era cristã, 17º ano do reinado do imperador Zenon, 8º ano do Papa São Félix II, teve lugar a memorável aparição de São Miguel no Monte Gargano. Um rico senhor de Simponto, possuidor de um importante rebanho piedoso e caritativo, possuía uma montanha distante 10 milhas de Simponto, hoje Manfredonia Marítima, na província de Fugia, sobre a qual pastavam os seus animais. Havia na manada um vistoso e apreciado touro que se separou do resto do gado bovino. Procuraram-no durante alguns dias, inutilmente. Por fim, o encontraram lá no cimo do gargano, ajoelhado no interior de uma caverna profunda e de difícil acesso. O dono do animal tentou por todos os meios fazê-lo sair para fora, mas tudo foi em vão. Então, exasperado com a inutilidade de tantos esforços e pensando que não podia reavê-lo vivo, resolveu matá-lo. Usando o arco, atiraram uma flecha no touro. Quando este estava prestes a atingir o alvo, retrocede inesperadamente e vem cravar-se no braço do arqueiro que a arremessara. Gargan e seus companheiros, bem como os moradores de Siponto, quando tiveram conhecimento do sucedido, ficaram espantados e em alvoroço. Julgando haver algo de misterioso no sucedido, recorreram ao bispo de Siponto, Dom Lorenzo Maloriano, parente de Zenon, à busca de uma explicação. O bispo recorreu a Deus na oração para pedir-lhe o conhecimento do que acontecia. O prelado, não sabendo achar interpretação imediata, ordenou um jejum de 3 dias e exortou aos fiéis que também rezassem para obter de Deus a significação do estranho acontecimento. Depois de 3 dias, com jubilosa surpresa, aparece ao Santo Bispo São Miguel, que lhe declarou: sou o autor do prodígio da caverna. De futuro, ela será o meu santuário na terra. Noutras palavras,
foi-lhe declarado que aquela caverna onde o touro se havia retirado estava sob a sua proteção e era seu domínio. Deus desejava que ela fosse consagrada ao seu nome e dedicada a honrar todos os anjos. E o arcanjo desapareceu. Grande e indizível alegria foi a do Santo Bispo, que convocou imediatamente o povo. Foi em procissão à gruta, acompanhado do clero e dos fiéis, para reconhecê-la, e já a encontrou toda disposta em forma de igreja. Talhada na pedra, assaz profunda, de acesso fácil, o que levou o povo a uma extraordinária admiração e temor. Sobretudo quando no fundo da gruta ecoaram vozes angélicas dizendo: aqui Deus é honrado, aqui o Altíssimo é glorificado. O bispo começou a celebrar aí os ofícios divinos. Segunda aparição de São Miguel no Monte Gargano. No primeiro ano do reinado do imperador Anastácio, em 492, primeiro ano do pontificado do Papa São Gelásio, São Miguel apareceu uma segunda vez a São Lourenço Maluriano, bispo de Siponto, 2 anos, portanto, após sua primeira aparição. O exército de Odoacre, rei dos godos, considerando o povo de Siponto como aliado de Teodorico, seu rival na coroa da Itália, sitiou a cidade, ameaçando exterminar os habitantes, que recorreram ao seu santo bispo neste assunto tão grave. O bispo decidiu recorrer ao auxílio das milícias celestes, enquanto os godos se apressavam em cavar a terra e fazer fossos para suas trincheiras de ataque ao redor da cidade. São Lourenço, à imitação de Moisés, subiu ao monte Gargano para pedir vitória ao celeste guerreiro São Miguel. Foi na segunda-feira, dia 25 de setembro do ano de 492. Os godos, nesse dia, enviaram um mensageiro portador do ultimátum de guerra. O bispo mandou pedir uma trégua de 3 dias, durante a qual pediu a seu povo que rezasse, jejuasse e se aproximasse dos sacramentos, o que foi feito. Era a aurora do dia 29 de setembro, uma sexta-feira, e o bispo estava em oração na igreja de Santa Maria. São Miguel apareceu-lhe, prometendo a vitória e intimando a ordem de não atacarem o inimigo antes das 16 horas, a fim de que o sol fosse testemunho do seu poder. O bispo avisou o povo e o fortificou com o sacramento da Eucaristia de manhã cedinho. Na hora fixada, os sipontinos saíram da cidade e assaltaram os bárbaros. O céu estava sereno. De repente, roncou o trovão, uma nuvem cobriu o cimo do monte Gargano e envolveu as trevas,
que estavam prontas a serem tomadas pelos bárbaros. Miguel, atirando flechas inflamadas de cima do Monte Gargano, fez ver claramente que, sob as suas ordens, os 4 elementos combatiam. O mar enfurecia-se subitamente, ao mesmo tempo que o ar se escurecia e os raios fuzilavam. Perseguindo o exército pagão que fugia aterrorizado e era dizimado. Os cipotinos não foram atingidos pelas flechas inflamadas e perseguiram os seus inimigos até Nápoles. O bispo se dirigiu com o povo ao Monte Gargano e subiu até à gruta para agradecer ao arcanjo, celeste defensor, por uma tão grande vitória. À entrada da gruta, onde eles não ousavam penetrar, o clero e o povo viram os traços dos pés de um homem, gravados no rochedo, indicando a presença de São Miguel. E, com lágrimas nos olhos, todos beijavam esses traços que eram os testemunhos da presença do arcanjo sob forma humana. Terceira aparição de São Miguel no Monte Gargano. A terceira aparição de São Miguel deu-se deste modo. No dia 8 de maio de 493, São Lourenço, o bispo de Siponto, foi com o povo ao Monte Gargano, à entrada da gruta, para agradecer a Deus a aparição de São Miguel. Tinha um grande desejo de lá entrar para celebrar o santo sacrifício da missa, mas por respeito não entrou. Como o Papa São Gelásio se encontrava numa localidade perto, onde fora no seu munus pastoral, mandou-lhe emissários a expor-lhe o assunto de transformar a gruta num santuário. O Santo Padre disse que se devia escolher o dia 29 de setembro, dia da vitória sobre os godos, para se dedicar à igreja localizada na gruta, fazendo dela um templo em honra de São Miguel e dos anjos. Recomendou que se fizessem preces públicas para conhecer a vontade do arcanjo. Estas preces foram ouvidas e São Miguel apareceu pela terceira vez a São Lourenço, bispo de Siponto, e disse: não reflitas mais e decide-te a consagrar a minha gruta, que eu escolhi para o meu domínio e que consagrei com os meus anjos. Tu verás os sinais ardentes desta consagração, a saber, a minha imagem colocada por mim, o altar edificado pelos anjos, meu manto e minha cruz. Esta noite, tu e mais 7 bispos entrareis na minha gruta para aí rezardes com a minha assistência. Amanhã celebrarás o santo sacrifício da missa e comungarás com o povo. Haveis de ver quantas bênçãos espalharei neste templo. Tudo se fez como São Miguel recomendou. Penetrando na gruta, viram a imagem milagrosa de São Miguel lutando contra Lucifer. O altar armado com uma cruz de cristal com 5 palmos, um manto cor de púrpura
símbolo do amor de Deus e, no fundo, uma fonte milagrosa. O bispo celebrou a missa, deu a Sagrada Comunhão ao povo. Em seguida, mais 3 altares foram consagrados na gruta. O Papa mandou então que este facto passasse a ser celebrado na Igreja Universal no dia 29 de setembro de cada ano. A Basílica de São Miguel, no Monte Gargano, é a única no mundo que ele próprio e os seus anjos consagraram. Este local é ainda hoje um dos mais célebres da cristandade e onde se realizam mais conversões e curas do corpo e da alma. A assistência religiosa está atualmente confiada à Congregação de São Miguel Arcanjo, conhecida também como Padres Miguelitas. Os acontecimentos no Monte Gargano tornaram-se conhecidos em toda a Itália e pela Europa, e a devoção a São Miguel e aos Santos Anjos se foi desenvolvendo. Vieram peregrinos até lá, de todas as partes da Europa, papas, reis, imperadores, chefes de Estado, peregrinos inumeráveis, que consideravam uma honra e um dever o ato de visitar e de rezar na Gruta Sagrada. Os cruzados, indo para a Terra Santa, se detinham aí e votavam-se a São Miguel. Muitas graças de toda espécie foram aí alcançadas. Numerosos milagres foram ali operados. Quando lá esteve São Francisco de Assis, que era devotíssimo de São Miguel, não se julgou digno de entrar em lugar tão santo. E ele que fazia a quaresma de São Miguel junto com seus irmãos. Muito sumo pontífice tem ido em peregrinação a este santuário e no mês de maio de 1987 ali esteve também o Papa São João Paulo II. Aparição de São Miguel na França. No século XV, a França foi invadida pelos ingleses e só restava uma pequena porção do território ainda não debaixo do seu domínio. São Miguel apareceu mais uma vez para salvar este país, e desta vez por intermédio de uma pastorinha adolescente de Lorena, que era analfabeta, Joana d'Arc. Convidando-a a armar-se de cavaleiro e comandar os exércitos franceses, a menina começou a chorar e disse que nunca seria capaz de tal coisa. Disse-lhe São Miguel: vai, sem temor, que combaterei em teu favor. Joana parte, vai ter com o tímido e fraco rei que era Carlos VII e incita-o a que receba a sagração real. Orleans, a libertada, a donzela, depois de 20 vitórias em batalhas contra os ingleses, é presa e condenada à fogueira. Neste momento, lá está também São Miguel a ajudar a triunfar no martírio que fez dela uma santa que veneramos hoje em nossos altares. Terminemos este conhecimento das maravilhas que Deus faz em nosso favor, rezando com a Igreja a antífona mariana. Deus vos salve, Rainha dos céus. Deus vos salve, Rainha dos anjos. Deus vos salve, raiz e porta por onde veio a luz ao mundo.
Alegrai-vos, ó Virgem gloriosa, a mais bela entre todas as mulheres. Santa Mãe de Deus, intercedei por nós diante do vosso Filho.